This call is now being recorded. E queridos, então vim trazer a interpretação agora do trabalho de Libra, que é a captura do javali de Erimanto, relativo ao sétimo trabalho dos 12 trabalhos de Hércules do livro da Alice Bailey, né? Primeiro, preciso contextualizar esse trabalho, ele é o sétimo trabalho, e considerado o terceiro trabalho da segunda fase dos trabalhos. Essa segunda fase é o que a autora vai chamar de a fase dos trabalhos de luta. Então, esse seria o terceiro trabalho de luta, sendo o primeiro a morte do leão de Nemeia, que vai trazer uma perspectiva do aspecto mental da matéria já espiritualizada, regida pelo impulso das emoções. Depois a tomada do cinturão de Hipólita, que é uma parte do reconhecimento da importância da matéria para o caminho espiritual. E aqui agora a captura do javali de Erimanto, que vai trazer uma representação do instinto de uma matéria espiritualizada, regido pelos impulsos da emoção. E no trabalho de Escorpião, que é a destruição da Hidra de Lerna, a gente vai ver um aspecto, a Hidra como um aspecto mental, né, mas uma Hidra que vive na água como um aspecto mental movido, então, pelos impulsos das emoções. Mas aqui, então, o trabalho de Libra vai falar do instinto sendo eclipsado pelas emoções e pela vontade mal usada ou desenfreada do discípulo iniciado. O autor, a autora, né, considera como um dos trabalhos mais difíceis de compreensão. Libra é famoso pela sua ambiguidade e pela sua indecisão, pela sua confusão, né, dentro do senso comum. Só que a gente precisa entender, então, que essa ambiguidade ela tem um posicionamento específico, que Libra, então, está falando das polaridades existentes no ser humano. As polaridades foi uma questão muito estudada já pelo Freud, que vai trazer uma questão das polaridades na cognição. Depois, teve um profundo estudo também do Fritz Perls, que veio trazer uma questão mais do instinto e do contato, então a polaridade como um eclipsar do instinto. E o Cláudio Naranjo falou que, na verdade, é os dois, mas também tem um aspecto emocional. Que as polaridades também estão relacionadas a esse aspecto emocional. E é interessante, então, que Libra vai tratar, então, do aspecto das polaridades existentes no ser humano e que esse entendimento das polaridades, esse reconhecimento das polaridades que é um caminho, um passo espiritual importante, saber como lidar com isso. Lembrando que as polaridades, ela necessita a integração de ambas as partes, de ambos os polos, e não a exclusão de um polo a partir de um outro considerado melhor ou pior. O primeiro aspecto que é importante a gente entender é a figura do javali. Essa simbologia do javali, né? O javali, ele tem vários episódios na mitologia grega, e tem um episódio da morte de Adonis, que ele aparece como um símbolo de um dos aspectos da natureza de Afrodite, considerando a Afrodite como a mãe amante em sua forma animal. E aí é considerado um aspecto, então, violento, destruidor, que tanto é capaz de criar quanto de tirar a vida. Quando está falando, então, mãe amante, está falando, então, de um aspecto mãe, matéria, né? Amante, então, regido pelo impulso das emoções, mas em sua forma animal. Então, está falando, então, do impulso e da força das emoções utilizada num aspecto do instinto. Então, está falando de violência e destruição, de um lado, mas como é um símbolo da polaridade, o outro lado da polaridade é a criação,
a criatividade, a capacidade de criar. Então, tem de um lado a destruição, do outro lado a capacidade de criação. E dentro desse aspecto, mãe-amante, né? Então, um grande impulso da matéria, só que em sua forma animal, ou seja, na sua forma instintiva, né? É importante aqui a gente compreender também que no trabalho de Gêmeos há uma certa confusão em relação à tecnologia que eu venho usando com vocês sobre instinto, né? Eles chamam e o instinto, ok? Então é importante ter essa diferenciação. Então aqui é um trabalho, Libra vai falar então da sublimação do instinto aos desejos, mostrando que o instinto, quando regido pelas emoções, ele acaba se tornando inócuo, né? Ele acaba se tornando destruidor e devastador, violento. Ainda dentro dos mitos da mitologia grega, no mito de Ártemis, o javali corresponde a uma natureza agressiva, feroz e destruidora da deusa, quando contrariada em seus afetos. Então, quando está falando contrariada em seus afetos, está mostrando, então, um aspecto emocional que impulsiona uma reação agressiva, feroz e destruidora, né? Quando está falando, né, impulso e força, violência e destruição, agressividade e ferocidade, vocês podem perceber que são aspectos de um animal. Então, a gente está falando de aspectos instintivos, né, disso que eu trato como sendo instinto. E sabendo que a forma animal é o símbolo do instinto. E ainda tem o javali para os druidas, ele é emblema do poder espiritual. O javali fica refugiado nos bosques e lá se alimenta as bolotas, que elas aparecem com os relâmpagos. Então, o javali, ele tem uma natureza agressiva, uma natureza feroz, uma natureza destrutiva, e, ao mesmo tempo, ele é um emblema do poder espiritual. Então, metaforicamente, isso aqui está retratando um trabalho de um discípulo já iniciado, de um discípulo que já tem uma caminhada no mundo espiritual. E claro, né, em se tratando do sétimo trabalho de Hércules, então ele já passou da metade dos trabalhos que ele tinha que cumprir. Então, de fato, é um discípulo que já tem uma iniciação no mundo espiritual, que já tem um conhecimento sobre o mundo espiritual. Então, o trabalho de Libra passando para essa segunda, entrando nessa segunda metade do caminho espiritual traçado por Hércules, então já vai falar de um aspecto importante para aquele indivíduo, para aquele discípulo iniciado, que precisa se aprofundar no mundo espiritual. Então, aqui, o trabalho de Libra é como se ele tivesse uma virada nos 12 trabalhos, mostrando, então, assim, olha, ok, já tem um aspecto espiritualizado até aqui, então agora precisa consolidar esse aspecto espiritualizado, né? O instinto, ele é importante no sentido de que a gente viu no trabalho de câncer com amor que existe uma capacidade de conexão, e aquela história que eu trouxe dos índios, que os índios andam na floresta no escuro, e aí quando eu perguntei para eles, né, como que eles fazem isso, eles falam assim, a natureza fala com nós onde é que nós temos que ir. Isso, para mim, é uma grande representação do que é o instinto. Então, o instinto, ele é uma voz que surge dentro de nós e que nos fala o correto caminho a ser seguido, a ponto de nos orientar dentro de uma floresta escura.
usando essa metáfora da floresta escura, né? Então, é aquele conhecimento, é aquela sabedoria que a gente acessa dentro de nós e que nos indica qual o caminho a ser seguido. E um caminho dentro de uma floresta escura, ou seja, dentro de infinitas possibilidades de ação. E aí, esse lugar onde pisar para atravessar uma floresta escura é exatamente o que nesse capítulo vai ser chamado de o caminho do estreito fio da navalha. Né? É o exato caminho a ser percorrido para sair, para atravessar essa treva da floresta escura, vamos colocar assim. Né? Não gosto muito da analogia da treva da floresta escura, porque a floresta não é uma treva, mas serve de analogia para nós, serve de metáfora. Então, o instinto é isso, é a hora que a gente, então, consegue seguir o exato caminho, é onde a gente consegue dar o passo exato, sem se machucar, dentro do mundo da espiritualidade, né? Só que, para isso acontecer, se a gente for movido simplesmente pelo impulso do desejo, pelo impulso da vontade, a gente não consegue encontrar esse caminho. Porque aí a gente está indo por um impulso nosso de satisfação do próprio ego. E aí a gente perde o instinto. E o instinto, esse trabalho de Libra vem trazer exatamente isso. É esse freio das emoções para poder encontrar, então, essa voz que vai nos indicar exatamente o lugar onde a gente deve ir. Então, o instinto ele está associado a um âmbito de ação e um âmbito da prática, né? Então, é o momento onde a gente vai ter essa prática coerente com esse estreito fio da navalha. Então, é onde a gente vai ter uma prática coerente com a sabedoria espiritual que a gente vem adquirindo até aqui, né, nesse caminho. E aí é importante, que vocês podem perceber que esse trabalho ele acontece na montanha, né? Então, a montanha, a gente tem sempre a simbologia da montanha e da caverna, né? Os trabalhos que acontecem na caverna são trabalhos interiorizados, né, dentro do sujeito, um trabalho mais interno, e os trabalhos que acontecem na montanha são trabalhos explícitos, práticos, né, onde a prática é explicitada, então, onde a prática é vista pelos outros. Então, esse trabalho acontece na montanha, na captura do javali na montanha, ou seja, está falando aqui, então, das práticas instintivas ou intuitivas que o discípulo iniciado precisa ter para seguir a correta prática do mundo espiritual. E quando isso acontece, quando a gente está agindo pelo instinto superior, pela intuição, a gente então age através de um fio da navalha, né? Bom, retomando então a questão das constelações do trabalho. A primeira delas é a Cruz do Sul. A Cruz do Sul, ela nunca foi vista no Ocidente desde o tempo da crucificação. Foi vista em Jerusalém, no tempo da crucificação. São 4 estrelas brilhantes, e 4 representa o número do aspecto da matéria do homem. E fala que ela está retrocedendo. E fala também que ela é a porta da abertura para Shambhala. Shambhala é o caminho estreito, o fio da navalha, que leva o homem para o reino da alma. Então, quando fala que ela nunca foi vista desde o tempo da crucificação e que ela está retrocedendo, retrocedendo significa que ela está se aproximando de nós. Então, o que está aproximando de nós, então? O conhecimento, a Shambhala, né, que é esse conhecimento sobre o estreito caminho, sobre o caminho do reino da alma. E não é vista desde o tempo da crucificação, porque Jesus veio mostrando ao homem o reino da alma. Né? Então, desde então, não houve outro processo de aprendizado tão profundo e tão denso quanto Jesus do reino da alma. Mas está falando agora que a era do signo que a humanidade vem entrando vai estar aproximando o homem desse aprendizado do reino da alma. A segunda constelação é Lupus, o lobo. A cabeça do lobo tem sido... vocês podem perceber
a dualidade, né? E o lobo foi o animal que São Francisco de Assis domesticou pelo amor e senso de unidade para com ele. O lobo, então, representa aquele que devora o corpo. Então, aqui a gente tem, novamente, as duas polaridades. A cabeça do lobo como símbolo do iniciado e, ao mesmo tempo, o lobo como aquilo que devora o corpo. Então, a gente tem, por um lado, o símbolo do iniciado, né? E, por outro lado, na outra polaridade, a destruição do corpo, que é a destruição da matéria. Então, aqui representa as duas polaridades, a polaridade da alma e a polaridade da matéria sendo mal utilizada, né? Sendo utilizada pelos centros inferiores. Na Cruz do Sul, a gente também percebe as duas polaridades, que é a polaridade da alma, representada pela crucificação e pela Shambhala, como retorno, e o período da matéria, que está entre a crucificação e esse retrocesso dessa constelação, né? Então, aqui também está simbolizado a polaridade entre a matéria e a alma, né? E aí a gente já vai vendo os sinais de Libra, as polaridades, né? A Libra enquanto pendulando entre opostos, entre polos. Não quero ficar falando de opostos, porque a nossa ciência vai nos levar a um pensamento de dualidade, de duplicidade. E toda vez que a gente está nesse pensamento de dualidade, duplicidade, a gente leva o entendimento para uma questão de ter que ficar com o bom e tirar o ruim. E eu não quero essa exclusão, eu quero a inclusão dos dois polos. Porque a moeda, ela tem as duas faces, né? Uma moeda não existe sem as duas faces, e a polaridade são as duas faces de uma mesma moeda. A terceira constelação é Corona, a coroa. E a coroa é uma representação da coroa de 7 estrelas de Ariadne, que essa coroa é o símbolo do segundo aspecto da divindade que glorifica a matéria. O primeiro aspecto da divindade que glorifica a matéria é a vontade de Deus, representado no trabalho de Ares, que é a iniciação da condição humana. Né? E a condição humana se inicia por uma vontade de Deus. O segundo aspecto da divindade, que está relativo com a coroa, é o amor-sabedoria, ou a consciência. E aí, quando fala que o lobo foi o animal que São Francisco de Assis domesticou pelo amor e senso de unidade para com ele, é o mesmo aspecto amor-sabedoria. Né? Domesticou pelo amor. Então está falando então que o lobo, que São Francisco domesticou a matéria. Então quando fala que domesticou o lobo, e o lobo como o que mata, o que devora o corpo, que devora a matéria, está falando então que São Francisco domesticou esse aspecto dele, devorador da matéria. Ou seja, que ele foi um ser que soube utilizar a alma. E como que ele fez isso? Através do amor e senso de unidade. A gente viu isso no trabalho de Câncer, né? O amor como senso de unidade, o amor conexão, como o senso de criação da unidade. E aí, essa metáfora de São Francisco vem mostrar, então, que esse amor, senso de unidade, esse amor, conexão, é aquilo que vai nos levar para o conhecimento da alma, para a experiência espiritual, que é o amor que está descrito na Bíblia. Né? Amarás o próximo como a ti mesmo. Né? É esse tipo de amor. E não esse amor que os homens inventaram, o amor humano. Isso já foi dito no trabalho de Câncer. O terceiro aspecto da divindade que glorifica a matéria é a inteligência ativa, que está no trabalho de Virgem. E o amor-sabedoria, a consciência, é o trabalho de Leão. Aqui tem um aspecto importante, porque a coroa, ou a constelação entendida como corona, né? O que a gente está passando agora é um corona, esse aspecto do mundo, né? É um corona, representa a sabedoria e consciência da matéria. A corona, então, representa a sabedoria e consciência da matéria. E isso é a simbologia do trabalho de Ariadne. Ou seja, essa corona que a gente está passando aí representa um aspecto de aquisição, de desenvolvimento de sabedoria e consciência da matéria. Por isso é isso que está acontecendo com o planeta nesse momento. É um momento de aprendizado, né? De consciência. O que é essa coroa de Ariadne? Que é a famosa representação do fio de Ariadne, né?
Ariadne, ela se encanta por Teseu, e Teseu ia ser sacrificado ao Minotauro. Teseu era filho de Egeu, que era rei de Atena, e tinha a função de matar o Minotauro, como para salvar Atena, né? Então ele fez um sacrifício a Atena. Ariadne, por encantar com Teseu, ela oferece a ele um novelo de lã mágico para Teseu sair do labirinto do Minotauro, que é o labirinto de Minos, na ilha de Minos. Ariadne é filha de Minos e vive na ilha de Minos. Então ela oferece um novelo mágico de Teseu que, se ele matar o Minotauro, ele pode utilizar o novelo de lã para poder sair do labirinto. E em troca de aceitar o novelo, ele fez a promessa de casar-se com Ariadne, que Ariadne estava apaixonada com ele. Teseu mata o Minotauro, usa o novelo para sair do labirinto, e na mesma embarcação que ele chegou, ele foge com Ariadne da ilha de Minos e foge para a ilha de Naxos. E aí ele passa uma noite com Ariadne e abandona Ariadne. Ariadne fica desolada com esse abandono de Teseu, e aí, chorando desconsolada pela ilha fora, ela se encontra com Dionísio. A ilha de Naxos era a ilha que Dionísio mais gostava. E Dionísio é o rei da bagunça, né, e da farra. Então Dionísio se casa com Ariadne e no casamento ele dá a ela uma coroa de pedras preciosas. Quando Ariadne morre, Dionísio joga essa coroa para o céu e a coroa foi subindo, subindo até se fixar no céu, aonde ela se transformou em uma constelação de estrelas. É essa constelação Corona. E ela fica entre Hércules ajoelhado e o homem que ergue e segura a serpente ao alto. Hércules ajoelhado, então, está mostrando o sinal de humildade do discípulo iniciado, do ser espiritualizado. E o homem que segura a serpente ao ar representa, então, a tomada de consciência e de sabedoria, né? Isso está mostrando, então, que o amor-conexão, quando fala, então, que a corona é símbolo do segundo aspecto da divindade, que glorifica a matéria, que é o amor-sabedoria, e que ela está, né, diante de Hércules, entre Hércules e o homem que segura a serpente, está falando, então, que esse aspecto da divindade, o segundo aspecto da divindade, o amor-sabedoria, é que leva a consciência e a sabedoria. Né? O amor-conexão, né, é o que leva a sabedoria e a consciência. Então, quando está falando que é a representação desse aspecto amor-sabedoria, está falando, então, que esse amor-conexão, que é esse amor de São Francisco, através do senso de unidade, é que vai levar à sabedoria e à consciência. Se vocês voltarem no trabalho de câncer, no momento que eu falei da onipresença, e que a onipresença que esse amor, conexão, o grande fundamento dele é a onipresença, e que a onipresença traz a onisciência, aqui então vocês podem perceber esse aspecto da sabedoria. Essa sabedoria, então, consciência da matéria, é esse aspecto de onisciência, de compreensão, de sabedoria, né? Os regentes do signo de Libra, o primeiro deles é o signo de oposição à balança, que é Áries, cujo regente esotérico é Marte. E Marte é o regente do aspecto mental. Ou seja, quando fala que é o signo de oposição, está falando então que é o signo ao qual o Libra tem que se integrar. Então, Libra precisa se integrar com o aspecto mental, com Marte. O regente de Libra é Vênus. Vênus simboliza, então, as emoções e o amor, que nesse caso aqui, do ser humano, representa, então, a vontade. É o impulso da vontade, né? Só que aí, se for um impulso da vontade movido pelos próprios desejos, aí entram as polaridades. Se for um impulso da vontade movido simplesmente pelo desejo do ego, aí a gente vai ter um caminho não espiritualizado. Agora, se for uma vontade definida pelo instinto, a gente vai ter o correto caminho, que é o caminho da espiritualidade, que é o caminho do fio da navalha. Então, deve-se unir as polaridades, né? Então,
que é esse unir as polaridades quando traz a metáfora de Ares? É unir a mente superior, que é o trabalho de Ares, com a vontade, que é Libra. E aí, então, a gente, nessa união, e essa união da mente superior com a vontade, é a sabedoria se expressando através do ímpeto do desejo. Só que aí esse ímpeto do desejo, então, da união da mente superior com a vontade, é o instinto, a intuição. Quando eu estou falando, então, vontade, eu estou falando de um ímpeto, né? Do desejo, da emoção que traz o ímpeto da nossa ação. Só que, associado à sabedoria, é o ímpeto da sabedoria. Ou seja, isso é o desejo, é o ímpeto de saber aonde pisar na floresta escura, recorrendo àquela analogia da floresta escura. O regente esotérico de Libra é Urano. Urano representa a vontade. Urano deseja muito, é tudo do jeito dele, tudo do jeito que ele quer. Então, ele é um ímpeto da vontade muito forte. Ele representa, então, essa nossa vontade, né? Do ser humano. O ser humano é movido pelas emoções, tem que ser tudo do jeito que o ser humano quer, tem que ser tudo do jeito do ser humano, esse ímpeto da grande vontade, dos desejos, da necessidade do ser humano. E o mundo está do jeito que está, essa bagunça, essa confusão, porque essa vontade do ser humano ela tem sido regida pelo ego, pelos centros inferiores, e não pela sabedoria superior. E aí, o filho de Urano é Saturno. Saturno, ele castra o próprio pai. O Urano entra num coito frenético com Geia, que é a Terra, e Urano não deixava ter vida no planeta Geia por causa do seu frenesi inesgotável de vida e movimento. E aí, esse frenesi inesgotável de vida e movimento, que é o coito frenético, foi exaurindo os recursos e a energia da Terra a ponto de Geia não conseguir mais reproduzir e ter vida nela, porque ela gastava toda a energia no movimento. E aí Saturno, então, decreta um corte, faz um corte como um ato cósmico. E aí é o primeiro ato cósmico do mundo, da existência do nosso planeta, que é o senso de realidade em nosso mundo, que vai ser o terceiro aspecto da divindade, a inteligência ativa, que vai acontecer, então, nesse rompimento com Urano. O que isso significa, então? Saturno vai trazer, então, um rompimento com a vontade. Enquanto regente de Libra, Libra sendo movido, então, pelas emoções e o amor, o regente Saturno vem mostrar, então, esse rompimento com a vontade. Vem trazer para nós, então, esse rompimento do impulso da vontade. E esse impulso da vontade, ele vai ser visto, por exemplo, quando Hércules vai beber o vinho com o Minotauro, com o Centauro. Bom, então, Libra representa a conclusão da expressão espiritual, que é regida, essa expressão espiritual é regida por três aspectos. O primeiro deles é a lei, né, que é a sabedoria superior. O segundo aspecto da expressão espiritual são os pares de opostos, que são as polaridades, e a união desses pares de opostos vai criar a unidade, e essa unidade é o resultado do amor. E o terceiro é a energia concretizada, que é o trabalho de Virgem, a expressão da matéria. Então a gente vê, por exemplo, o sexo como uma expressão do segundo aspecto, né? O sacramento, a unificação entre o macho e a fêmea, produção das formas que dá prosseguimento à vida e à evolução. O dinheiro, por exemplo, é uma representação da energia concretizada, ela é um meio de troca, de partilha, de relacionamento, de doação. Só que ela é expressa dentro do movimento do ego, do egoísmo. Mas ela expressa o terceiro aspecto. Então, Libra anda no fio da navalha, né? Libra, então, está sempre entre o aspecto material e o aspecto espiritual, transitando no correto fio, transitando no correto passo a ser dado. Então, Libra representa o bem-estar. É uma expressão de total relação de aceitação, seja com o objeto, seja com uma situação, seja com uma pessoa. E aí, o trabalho vai falar que os homens só podem ficar livres da natureza expressando-a por completo, realizando com a naturalidade. Isso, então, é a expressão da paz.
Então, Libra é a expressão da paz. É onde o discípulo iniciado, ele está em paz. Ele transita bem pelo aspecto da matéria e transita bem pelo aspecto da espiritualidade. Pelo aspecto da matéria e pelo aspecto da espiritualidade. Libra transita bem nesses mundos. Libra integra bem esses dois polos, né? Libra compreende a lei e consegue aplicar a lei sobre a matéria e atuar a matéria como a lei, e ao mesmo tempo não mata a matéria, porque sabe que a matéria é necessária para a expressão espiritual, para ter o desenvolvimento espiritual. E esse é o estado de paz. Então, tem todos os problemas da matéria, todo a perspectiva e a dificuldade da matéria, mas sabe lidar com ela porque está sendo regido pelas leis espirituais. Bom, dentro do mito, o ser que preside, né, vai falar, para um futuro serviço à humanidade é preciso equilíbrio e julgamento justo. É uma prova dual. Bom, quando está falando que é uma prova dual, está falando então sobre as polaridades, né? E equilíbrio e julgamento justo, o equilíbrio é justamente essa paz, nessa transição entre matéria e espiritualidade, matéria e espiritualidade. E quando está falando então de julgamento justo, para ter um julgamento justo é preciso profunda sabedoria para agir, né? Essa sabedoria para agir é um instinto, que é essa relação de Ares, da sabedoria, com Vênus, do impulso. Então, é o impulso da sabedoria. Esse é o julgamento justo. Libra é o sétimo portão, né? Cruzou o sétimo portão. 7 é o número que simboliza a sabedoria. Então, aqui está falando, então, da sabedoria, né? Do instinto. O instinto, a sabedoria, é a correta ação, a correta prática. E quando a gente está falando de ação e prática, é os passos que a gente dá, é o caminho que a gente segue. Então, é o correto caminho a ser seguido. O Ser que Preside vai falar também que é a prova da amizade rara e da coragem destemida. A amizade rara, então, é essa profunda conexão. E a coragem destemida é o saber agir com o coração. Daí vem o instinto, né? Hércules se encontrou com o amigo Centauro, o primeiro, Folos, e depois Querion se juntou a eles, né? O Centauro representa aqui a unificação da dualidade. O Centauro, ele é metade homem e metade animal, metade cavalo, né? O cavalo, ele representa o aspecto espiritual, né? Jesus Cristo apareceu em um cavalo. Então, o cavalo é o corpo espiritualizado. E o homem representa, então, o aspecto do corpo. Então, o centauro é a unificação da dualidade corpo versus alma. E o trabalho de Libra é o aprendizado da unificação dessa dualidade entre corpo e alma. É a integração, né, a produção da unidade das duas faces da mesma moeda, o corpo e a alma. Né? E o trabalho de Libra é isso. Então, Hércules, né, parou com Folos e, por algum tempo, Hércules esqueceu do objetivo da sua busca, da captura do javali, da captura desse aspecto impulsivo, destrutivo, mas que já tem um teor de espiritualidade. E aí eles abrem o barril dos centauros, né, se embebedam e fazem orgias. E Querion se junta a eles nessa farra, né? Essa farra simboliza, então, o aspecto de Urano, que é o impulso da vontade. E o impulso da vontade de satisfação dos desejos humanos, nesse caso aqui de Hércules, né, que é os desejos do ego. Até há mitos que falam que esse barril era uma oferenda a Dionísio, mostrando, então, esse aspecto do desejo, da farra, do sexo, da embriaguez, da falta de lucidez, do estado alucinado, né, do estado alucinógeno, então de toda essa farra que representa um movimento de anestesia do caminho espiritual, né, de uma entrega
desenfreada e ilimitada aos impulsos do desejo que se atende simplesmente o que se quer, sem nenhum escrúpulo com o outro. Esse tomar o barril do outro representa aqui uma ação onde eles simplesmente desrespeitam qualquer limite do outro e satisfazem o próprio desejo às custas de qualquer coisa. Isso, inclusive, vai provocar a morte dos centauros, né? Então, é um uso indiscriminado do prazer. É o ímpeto do desejo que leva o discípulo ao mau uso dos três aspectos da expressão espiritual. Então, o discípulo faz mau uso da lei, faz mau uso da unidade e faz mau uso da energia concretizada. Ele utiliza a energia concretizada na matéria para fazer mau uso e satisfação dos desejos sem escrúpulo e sem respeito. Então, o Libra vem mostrar esse trabalho de Hércules, vem mostrar, então, o mau uso da vontade, né? O ímpeto e impulso dos desejos que leva à busca do prazer do gozo, tendo o gozo como um falso prazer. O gozo, ele consiste num alívio de curto prazo. O gozo é simplesmente uma dissipação da tensão. A gente vê isso no Tantra. Então, o gozo, ele é simplesmente um alívio de curto prazo de toda a ansiedade, de toda a dor, de todo o sofrimento que o ser humano tem. E aí, por ser um alívio de curto prazo, igual as drogas, é um alívio de curto prazo. Daqui a pouco tem que ter outra dose, tem que ter outra dose, tem que ter outra dose. O álcool também é uma coisa, né? Considerando o álcool como uma dose, né? De anestesia também, né? Uma droga. É interessante notar como que isso provoca barulho, né? A gente vai ver a questão do barulho em Sagitário, mas aqui já tem umas pinceladas, então, de que quando a gente está fazendo mau uso da vontade, a gente fica barulhento. Aí acontece, então, que os centauros ficaram enraivecidos, né? Escutaram as orgias, ficaram enraivecidos pelo uso do barril. Então, aconteceu uma feroz batalha e Hércules novamente se torna mensageiro da morte e seus amigos morrem. Matar o centauro tem uma metáfora de matar o corpo espiritualizado. Então, está falando que quando a gente cede ao ímpeto, ao impulso do desejo, da vontade, para a realização indiscriminada do prazer, né, e do desejo, o discípulo espiritualizado, ele perde essa espiritualização. Ele se entrega, então, ao aspecto da matéria e não consegue integrar o aspecto da alma. Isso, então, vem mostrar que isso mostra para nós, igual a analogia com o calcanhar da corça, com o calcanhar de Aquiles, né, com o caranguejo para beliscar o calcanhar de Hércules, aqui vem mostrar, então, outro calcanhar, né, que é a gente ceder a esses impulsos. Então, é outro aspecto do caminho espiritual que faz a gente se perder do caminho, quando a gente se entrega a essa realização desenfreada da vontade, do prazer, do gozo, né, dos desejos. E aí Hércules meditava, aí o trabalho de Libra traz, então, a importância de domar a vontade e não se entregar ao ímpeto ou impulso da realização dos desejos. Hércules mostrando como que essa entrega a esse ímpeto da realização dos desejos causa morte, essa morte da matéria. Só que aqui já não é mais só a matéria, igual foi no trabalho de Virgem. Aqui está falando, então, de um centauro que é a unificação do corpo e da alma. Então, aqui está falando de um discípulo já com um caminho espiritual avançado, né? Por isso é a metáfora do javali, né? A captura do javali. Então, é capturar a vontade, o impulso destruidor daquele sujeito já espiritualizado. Isso é a captura do javali, né? Hércules meditava sobre sua tarefa, quando ele estava na tocaia ao javali, e buscava dentro de si uma habilidade sutil. Essa habilidade sutil simboliza a enorme dificuldade que a gente tem de domar a vontade. Então, por isso, esse é um dos trabalhos mais difíceis de ser compreendido e é um dos trabalhos mais difíceis de ser executado, que é a hora que a gente para de se entregar
ao impulso destrutivo da vontade e dos desejos. E esse é um dos trabalhos mais difíceis. E aí, a simbologia da montanha mostra, então, que não é algo que a gente vai ter que primeiro lidar dentro. É algo que a gente vai ter que ter uma disciplina para não deixar a prática acontecer. E aí é um processo, então, que não é uma transformação de pensamento, é uma transformação da prática, é uma transformação do impulso. É a contenção do impulso de não realizar a vontade, a Deus dará, objetivando o gozo, mas de colocar na vontade o ímpeto da execução da lei espiritual. Então, em vez da gente colocar no ímpeto, no impulso de movimento, a realização dos desejos egóicos, das necessidades do ego, a gente tem que colocar no ímpeto e no impulso a lei espiritual, a execução da lei espiritual, e não a execução do gozo. Aí fala então, né, que o javali caiu na armadilha e no devido tempo Hércules libertou a fera selvagem, tornando-a prisioneira de sua habilidade. Primeiro, no devido tempo, significa então que é uma habilidade que demora tempo para ser adquirida. E, ou seja, no nosso caminho espiritual, muitas vezes a gente vai cair na farra ainda com o centauro. Né? Ou seja, já espiritualizado, a gente vai sucumbir e vai cair na farra. Tá? E vai matar uma parte da nossa espiritualidade. Para depois conquistar ela de novo. Então, é preciso de tempo. O primeiro aspecto é isso. Tem que ter paciência. Então, tem que ter paciência com a gente, tem que ter paciência com o nosso caminho, porque vai acontecer. Tá? A gente vai até conseguir o pleno uso da vontade, de acordo com a lei espiritual, a gente vai sucumbir aos desejos. Isso é normal, isso acontece. Tá? Só depois, então, a gente vai tornar essa fera prisioneira da nossa habilidade de conter a vontade, de conter o javali, né, de conter esse impulso destrutivo, de conter o ímpeto da vontade, né, que é destrutivo. Então a gente vai tornar essa habilidade, vai fazer a gente deslocar esse ímpeto da vontade para o ponto da lei espiritual, né? Então vai ser então o ímpeto da lei. E aí a gente vai aplicar, vai chegar um ponto que a gente vai aplicar a lei, e esse é o grande trabalho de Libra, o aprendizado da aplicação da lei no mesmo ímpeto e impulso que a gente leva à satisfação dos desejos do gozo. Hércules lutou com o javali e o domesticou, e fê-lo fazer o que lhe determinava, e seguir para onde Hércules desejava. Então é isso, é aprender a dominar a vontade e o desejo, e canalizar essa grande potência, essa grande energia, lembrando que esse ímpeto é a Kundalini, né, o ímpeto da vida. Então é canalizar esse ímpeto, então, essa grande potência para o correto uso do mundo espiritual. E esse correto mundo no uso espiritual desse grande ímpeto, dessa grande potência de energia, de movimento, o que nos traz, o que nos permite ter esse uso para o caminho espiritual é o instinto, a intuição. Então, do pico da montanha, Hércules desceu, regozijando-se no caminho. Esse pico da montanha, igual eu falei, né, os trabalhos da caverna eles são mais interiorizados, onde o sujeito enfrenta conclaves interiores e muda a estrutura de pensamento dentro. E os trabalhos da montanha eles são explícitos, né, então é um campo de expressão exterior no mundo. Né? É interessante esse regozijando-se pelo caminho, porque Hércules pega o javali pelas duas pernas traseiras e ele vai conduzindo o javali, e à medida que ele vai descendo a montanha, todos vão rindo daquele espetáculo. E todos que encontram Hércules cantando e dançando pelo caminho também riam ao ver a sua caminhada. Conduzindo o javali pelas pernas é um simbólico da alma conduzindo o desajeitado corpo. Né? E aqui tem um aspecto muito importante do trabalho, que é reconhecer o ridículo das experiências terríveis e não tratá-las com grave seriedade. Aqui, então, tem uma grande lição da gente aprender a rir das lições que a gente tem. Da gente aprender a rir do nosso ridículo. Porque aí é aí que a gente vai entrar no estado de paz, que é esse estado de aceitação de nós mesmos, da nossa limitação, da nossa incompletude, do nosso desejo, do nosso ímpeto equivocado.
E a gente precisa, então, rir da nossa bestialidade, né? Rir desse javali que existe dentro de nós, que é a condição humana. Então, a condição humana é representada por esse javali. E a gente precisa aprender a rir disso. Enquanto a gente estiver na matéria, nós vamos estar fazendo esse trabalho de livro. A gente vai estar suscetível ao desejo e a gente vai estar, hora ou outra, sucumbindo ao desejo. E a gente precisa aprender a rir desses momentos e não ficar nos punindo demais. Esse é o princípio do perdão a nós mesmos. Então, esse aprendizado, essa metáfora de rir do javali, de rir da nossa bestialidade, é a metáfora do nosso perdão a nós mesmos, do nosso pedido de perdão e do perdão que a gente dá a nós mesmos. E na página 131 ele vai falar assim: se tu, ó Deus, for de extremo para marcar o que é feito de maneira imprópria, ó Senhor, quem poderá habitá-lo? No sentido assim, de que somos imperfeitos, né? A condição humana, a matéria é imperfeita, a gente vai sempre errar. E se Deus for tratar a gente com muita severidade, a gente nunca vai ser perdoado. Então a gente nunca vai alcançar essa divindade. E aí é que entra para mim essa questão do Deus religioso, como um Deus vingativo, como um Deus ameaçador, né? Como um Deus agressivo, como um Deus punidor, como um Deus de uma perfeição muito dura, muito irreal, inexistente. Deus sabe que a condição humana é imperfeita, que a condição humana não vai chegar nessa, pelo menos por enquanto, não está nessa perfeição que o ser humano tanto exige de si. Então não é um Deus exigente, não é um Deus punitivo que vai marcar com extrema de maneira extremada aquilo que for feito de maneira imprópria. Muito pelo contrário, ele vai ter uma paciência muito grande, vai ter um perdão muito grande com a gente, vai aceitar esse aspecto imperfeito da gente e vai nos dar, quantas vezes for preciso, a chance da gente reaprender e ressignificar esse nosso aspecto ruim, que a gente considera como sendo ruim, né? Esse nosso aspecto limitado, esse nosso aspecto dessa polaridade negativa, né? E se Deus, então, tem essa paciência e essa aceitação com a gente, rir de nós mesmos é um ato de aceitação de nós mesmos, da nossa limitação, né? E aí, essa aceitação das coisas limitadas, ruins, da nossa parte escura, da nossa parte material mesmo, é que nos traz a paz. Então, que é o trabalho de Libra. A paz não é a ausência de problema. A paz é a hora que a gente aceita os problemas e os problemas já não têm mais grande impacto em nós. Que a gente lida bem e vive bem com os problemas. Isso é a paz, né? E a gente tem que aprender, então, a alcançar esse estado de aceitação de nós mesmos, a rir de nós mesmos, a perdoar a nós mesmos. Bom, a balança, ela é, então, o signo dos paradoxos, né? Das polaridades. Então, a gente tem, de um lado, a matéria, do outro lado, a alma, né? Do lado da matéria, então, as vontades, os desejos, as necessidades, né? O ímpeto da realização do gozo. Do outro lado, a gente tem o estreito caminho do mundo espiritual, né? Que é o fio da navalha que o espírito, a alma, tem que andar sobre ele. Do lado da matéria, então, a gente tem as leis humanas, que são as leis de satisfação dos desejos, da necessidade, do gozo, que é a anestesia da condição da matéria, né? Da condição inferior da matéria. E aí, então, a gente tem o emocional inferior e o racional inferior, e o que eu chamei aí de instinto inferior, né? E aí, do lado abstrato, com a intuição, né, que é em algum momento que a gente discutiu como um instinto superior, o emocional superior e o racional superior. Daí, então, surgem as dúvidas,
do signo de Libra. Não é que é um signo que não sabe o que fazer, que não sabe, está sempre em dubiedade, em duplicidade, em dualidade. Não é isso. É porque Libra tem a consciência dos dois polos, do polo da matéria e do polo da alma. E Libra tem a consciência de que atua na matéria, tem a consciência de que vai sucumbir aos desejos. Então, Libra fica ponderando para não sucumbir aos desejos. Ainda em Libra não se sabe o correto uso automático, ainda não aprendeu a vontade, ainda não tem o ímpeto da vontade no caminho da lei espiritual. Mas como é um discípulo iniciado, já espiritualizado, então o discípulo tem consciência de que atua pelo ímpeto da matéria, né? Pelo ímpeto da vontade, pelo ímpeto do desejo, pelo ímpeto da necessidade. Mas sabe que isso está equivocado e que ele precisa, então, atuar pelas leis espirituais. Então, no caminho de Libra, o discípulo fica com muita dificuldade de agir, pensando muito para agir, mas não é porque ele não sabe, é porque ele tem medo de matar o centauro. Né? Ele tem medo de ter um ímpeto, e o ímpeto dele está agindo de acordo com vontades, necessidades e desejos do ego, dos centros inferiores, e não pela sabedoria do centro superior. Então, o discípulo de Libra, que está em Libra, né, ele é muito ponderado nesse sentido, dele ter a correta opção, dele saber aonde dar o passo, dele saber aonde pisar, dele saber seguir o correto caminho e não sucumbir ao caminho, e não sucumbir às vontades. Por isso ele é ponderado. E porque ele enxerga o mundo espiritual e enxerga o mundo material, só que ele sabe da tendência que ele tem de caminhar no mundo material e de seguir o mundo material, e isso, a morte do centauro representa, então, que ele tem consciência de que isso vai fazer ele ter perdas no mundo espiritual. E por não querer ter perdas no mundo espiritual, recolhe o agir e pondera o agir para que não alcance perda. Quando desenvolver a vontade, o instinto, aí esse ímpeto que geralmente leva aos erros do mundo material vai diminuir bastante, e aí o ímpeto já vai ficar automático, assim como é automático para a satisfação dos desejos, vai começar a ser automático para a realização da lei espiritual. Aí vai vir o impulso e vai acabar a dubiedade. Mas enquanto não aprende essa vontade de aplicação da lei espiritual, é um sujeito que fica mais ponderado, né? Então ele é ponderado porque ele vai examinar as vontades, ele vai examinar os desejos, vai examinar as necessidades. Está querendo uma primazia pela vontade do todo, pelo respeito ao todo, pelo caminho espiritual. Então, ele quer cumprir, ele quer seguir o estreito caminho do fio da navalha, que é cumprir os deveres da alma. E para isso, então, ele recolhe um pouco as ações que podem estar no mundo da matéria. Então, ele tem o discípulo em Libra, ele começa a escolher a polarização. Ele começa, então, a ser um discípulo que vai começar a escolher a lei espiritual. Só que como ele ainda não sabe a sua aplicação pelo ímpeto, pela vontade, né, pelo impulso, ele então precisa ponderar primeiro antes de agir. Mas à medida que ele for consolidando e aprofundando o caminho espiritual, ele vai aprender a agir nesse ímpeto da espiritualidade. Então, é um discípulo que pondera entre os prazeres da carne e o mundo espiritual. Então, eu acho assim, que a grande conclusão do trabalho de Libra, então, ele é quando o autor vai falar assim, sustentando a balança está a figura da justiça. Né? Então, o Libra é a figura da justiça, segurando a balança, segurando a ponderação entre os dois polos, lembrando que é uma ponderação, ambos precisam existir, ambos precisam ser contemplados a existência. Né? E aí ele fala, a figura da justiça é uma mulher com os olhos vendados. Quando eu estou falando mulher, então, eu estou falando, então, é o aspecto material, a matéria. Com os olhos vendados. O que é esses olhos vendados? Vendados, talvez, para a visão externa, objetiva.
Porque a visão interna é que sabe aonde está a justiça. O que isso quer dizer, então? Essa visão externa está falando, então, da lei dos homens, da verdade dos homens, da verdade da matéria, né? Dessa visão objetiva, da verdade social, que é onde que essa verdade social é construída pelos centros inferiores, são as leis dos homens. Mas essa visão interna é a visão da alma, é o segmento da lei. Então, é a verdade espiritual, é a lei espiritual, é o mundo espiritual. E como ela é essa visão interna, ela é o impulso da sabedoria, é o instinto, esse instinto superior, a intuição. Então, essa justiça, o que é essa justiça? É a compreensão da unidade, a compreensão do todo, e é a correta ação em virtude da priorização e respeito ao todo. Isso é a justiça. E aí, essa justiça, quando ela está vendada, com os olhos vendados, é que ela não enxerga o externo. Ou seja, a justiça não está na lei dos homens. A justiça não está na verdade social. Está nessa verdade interior, que é a verdade espiritual, que é a lei espiritual. Eu postei um vídeo, e eu já falei aqui alguns trabalhos para trás, e tem um vídeo sobre as três verdades, e lá fala que a gente tem a verdade social, a verdade do sujeito e a verdade espiritual. Coisa interessante que a gente, até o século XIX, foi muito forte, começou a derrocada no século XV, XVI, do absolutismo, né? Mas no Brasil, por exemplo, a gente tem rastros de absolutismo com a ditadura, né? Então, até a década de 80, hoje ainda a gente tem rastro de absolutismo, né? Porque a gente vê os políticos sempre replicando a mesma coisa, sempre a mesma verdade, essa priorização que eles têm deles mesmos, isso ainda são rastros absolutistas, né? Mas tem um movimento, então, acontecendo interessante, porque quando eu estou falando de absolutismo, eu estou falando de uma polarização muito forte, onde uma única pessoa anuncia a verdade e os outros cumprem aquela verdade anunciada. O outro polo é onde cada um anuncia a própria verdade. Então a gente vai de uma só pessoa anunciando a verdade, aí tem uma revolta do mundo com essa verdade anunciada, porque essa verdade anunciada beneficia só esse um e desbeneficia a massa toda. E aí a massa se revolta com uma verdade polarizada, né, única, e vai para uma outra verdade, que é a verdade pessoal, que é a minha própria verdade. E aí entra então aonde a verdade do eu é muito anunciada como sendo a verdade. E o fake news vem me mostrar agora assim, olha, cuidado com a verdade que está sendo anunciada, porque a verdade não é verdade, ela é uma fake news, né? Ela é uma mentira. Então, o que acontece? A gente teve um momento de anunciação, de aceitação de uma única verdade, agora a gente está vivendo a verdade aleatória, a verdade ao léu, e aí agora a fake news está mostrando para nós o seguinte, olha, nada disso é verdade. Então, o que vai acontecer? Vai começar a surgir de nós uma verdade única, que é uma verdade que vai ser a lei. Então, a gente vai começar a entender a mesma verdade de todo mundo. E isso vai acontecer através do instinto, da intuição. A intuição que vai ser essa verdade dentro de nós, essa verdade interna, vai mostrar para nós uma única verdade, que é a verdade do caminho espiritual. Então, daqui a pouco, vai todo mundo começar a ter a mesma verdade que vai surgir de dentro, mas ela vai ser comum a todo mundo. Não vai ser mais esse monte de verdade diferente que é o fake news hoje. Né? Porque o fake news hoje mostra que cada verdade é diferente da outra. Então, a gente viveu um momento onde um ou poucos homens anunciavam a verdade, agora a gente está vivendo um momento onde todos vão anunciar a verdade, e isso vai mostrar que nenhuma das verdades é verdade, e o equilíbrio é que vai surgir uma verdade interior, que vai ser a lei espiritual. Aí, quando for a lei espiritual, ela vai ser comum para todo mundo. Então vai começar a chegar num momento que a gente vai viver uma verdade comum, uma lei comum. Então, esse trabalho de Libra vem falar, então, de uma necessidade de abrir mão da lógica da matéria para encontrar a verdade espiritual, né? Que vai emergir essa verdade espiritual dentro de nós. Essa verdade espiritual, ela vai nos ser dada pela intuição, pelo instinto,
E o instinto é que determina o caminho do estreito fio da navalha. É o instinto quem fala para nós aonde pisar, aonde colocar cada pé, que é o caminho, né, que é a sabedoria que vai nos conduzir dentro da mata da floresta escura, né? Então, é esse trabalho que vai trazer essas polaridades, vai trazer essa consciência da alma e, e da matéria, e essa consciência da alma e da matéria é que a gente, então, enxerga a lei espiritual e enxerga a condição limitada da matéria. Quando isso acontece e surge dentro de nós uma aceitação, aí a gente encontra a paz. Então, a paz é essa aceitação do que é essa aceitação do que somos, limitado ou não. Mas essa é a aceitação do que somos. E como somos limitados, é essa aceitação da nossa limitação. Então, o trabalho de Libra é essa descoberta da lei espiritual, do instinto, onde a gente segue essa voz, e aí a gente começa, então, a ter a sabedoria e o conhecimento do que é a lei espiritual, do que é a lei da matéria, de toda a sua limitação, fragmentação e centro inferior, né, nesse sentido, a inferioridade, e de toda a sua potencialidade superior. E aí, quando a gente aceita o que é, porque o que é, e a gente é o que é, não adianta fugir, quando a gente aceita isso, aí a gente está em estado de paz. Mas enquanto a gente tentar ser o que não é, a gente não alcança esse estado de paz. Essa aceitação do que é, a gente vai ver no trabalho do escorpião, na hora que vê a hidra. Aí, o capítulo traz uma parte, né, o livro traz o capítulo traz uma sessão que vai falar das reflexões de alguém da balança, que eu acho importante a gente trazer aqui. O primeiro aspecto é a farra com folos mostra a busca e encontro com prazer, bem como suas consequências. Então, a captura do javali simboliza o autodomínio. Para ter autodomínio, deve ter habilidade para não entregar os prazeres carnais. Então, essa captura do javali vem mostrar, então, que para o mundo espiritual precisa ter um controle dos prazeres carnais e não mais se entregar aos prazeres carnais. E transformar esse ímpeto que nos leva a entregar no ímpeto que nos leva à entrega e execução das leis espirituais. Mas então é preciso conhecer as leis espirituais para a gente poder ter essa entrega às leis espirituais. A súbita interjeição da catástrofe, decorrente de tragar o vinho, né, que é tragar o vinho é uma simbolização do prazer, por mais severa que possa ser, é uma necessidade para o crescimento da alma. Sem tais tragédias, as potencialidades permaneceriam adormecidas. Então, é importante a gente ver que o caminho espiritual, a evolução do ser humano, passa pela tragédia. A condição humana escolheu essa maneira de evoluir. A gente não evolui pelo amor. A gente ainda não aprendeu a evoluir pelo amor. A gente vai aprender. Mas, por enquanto, a gente evolui pela dor, né? É a dor quem traz para nós a consciência. Então, a gente precisa da interjeição da súbita catástrofe, porque ela nos mostra e nos ensina o que a gente está fazendo de errado. Então, ela nos permite uma correção, ela nos permite enxergar a nossa entrega ao ímpeto da matéria, e aí, a partir do momento que a gente tem essa consciência, que é o ímpeto e o impulso da matéria, a gente pode corrigir e entregar ao ímpeto da lei espiritual, né? Mas, infelizmente, o insight para nós, a consciência, a tomada de consciência, ela tem acontecido através da catástrofe. Então, e assim, particularmente, uma das coisas mais belas que eu acho na condição humana é a capacidade de transmutar e se transformar. Então, eu acho muito bonita a capacidade que o ser humano tem de transformar a sua condição inferior em uma condição superior. Eu não acho que a beleza da condição humana é a perfeição, a correção é não errar. E eu acho que é justamente a capacidade de reconhecer o erro e transformar em algo superior. Para mim, isso é o que mais tem de belo na condição humana. E isso é a tomada da consciência, né? Essa tomada da consciência é o segundo aspecto da divindade no planeta Terra.
por isso tão belo. Hércules captura o javali, desequilibrando em uma armadilha. Ele não usa a força ou confronto direto. E uma característica do discípulo iniciado é procurar conquistar seus objetivos gentilmente e não sob a coação. Então, quando a gente está nesse estado de paz, a gente não mais fica impondo as coisas, não mais fica brigando pelas coisas. A gente tenta pelo entendimento, né? Agarrar as patas traseiras do javali e o compelir a descer a montanha em suas patas dianteiras infere a habilidade do discípulo iniciado a encontrar soluções incomuns e perceber o valor do incongruente. Então, o espírito que está em Libra, ele compreende o mundo pela lógica espiritual e não pela lógica material, ainda que ele se entregue aos prazeres da carne. Só que a lógica espiritual, ela é estranha e ela é incongruente à lógica material. A lógica espiritual, ela é muito diferente da lógica material. Isso é considerado soluções incomuns. É incomum em relação à verdade social. A verdade espiritual é muito diferente da verdade social. Então, aquele que está mais espiritualizado, ele encontra essas soluções, ele enxerga as coisas de uma maneira que é estranho aos comuns. Esses comuns é quem está na verdade social. Então, quem está na verdade social acha ridículo as soluções da verdade espiritual. Acha que não tem nada a ver, acha que não é assim, acha que está errado, acha que o correto é as leis sociais. E as leis espirituais são muito diferentes. Então, há um estranhamento muito grande daqueles que estão no mundo social, na verdade social. Eles estranham muito aqueles que tomam atitudes através das leis espirituais. E aqueles que seguem as leis espirituais acabam sendo loucos, acabam sendo malucos mesmo, eles não são aceitos por aqueles que estão muito na verdade social. Então, geralmente, quando a gente vai entrando no mundo espiritual, a gente vai sendo cada vez menos aceito para aqueles que seguem muito as leis sociais. Porque a nossa forma de enxergar o mundo, de compreender o mundo, é muito diferente. E isso é muito rechaçado, isso é muito combatido, é muito não aceito pelo mundo social. A percepção das incongruências é uma das maiores armas dadas à humanidade em perpétua luta contra a miragem. É a fonte do riso que explode a pretensão e destrói instituições obsoletas. Deus é de uma coerência absurda. Deus é muito coerente e simples. Então, Deus age na coerência. Quando a gente começa a perceber, então, as incongruências, as incoerências, as inconsistências, é sinal de que a gente não está na retidão do caminho espiritual. A gente não está no estreito fio da navalha. Quando a gente está no estreito fio da navalha, as coisas ficam muito coerentes. Então, a incongruência, a incoerência, é que nos dá a percepção de que tem algo errado. Por quê? A incoerência, a incongruência, a miragem, a ilusão, ela é incoerente e inconsistente. Então, quando tem alguma coisa que está inconsistente ao nosso redor, é porque a gente não está conseguindo seguir o caminho da alma. A gente não está conseguindo enxergar e entender o que está acontecendo através da lei da alma. A gente está na lei social. E olha que bonito, então. Então, as incongruências, as inconsistências, elas são para nós um sinal de que tem algo errado acontecendo. Então, toda vez que vocês estiverem em algum lugar, tiverem alguma situação, vocês perceberem as inconsistências que estão acontecendo, que tem inconsistência acontecendo, tem algo que não bate, é porque ali está sendo regido pela lei social e não pela lei espiritual. Então aí, ou seja, está acontecendo ali, o acontecimento está sendo regido, está sendo ancorado em miragens e ilusões, e não no que é. Por quê? A lei espiritual é o que é a verdade da essência, é a verdade de fato. E quando tiver inconsistente, é porque é miragem e ilusão. Está fora do que é. Está fora do que é a verdade. Aí é uma falsa verdade. É uma falsa compreensão do que estamos tendo. Né? O que estamos entendendo é uma falsa compreensão
que não segue a lei espiritual, mas segue essa falsa compreensão, ela acontece porque ela é um alívio que a gente cria, uma miragem, uma ilusão que a gente cria, para aliviar ou para não nos deixar perceber uma dor, uma ansiedade que está dentro de nós. Ela é uma estratégia do ego para cumprir alguma coisa, uma necessidade de amor, a anestesia de uma dor, a eclipsar uma ansiedade. E aí, então, a gente cria uma miragem, uma ilusão para não acessar a verdade. E aí, o que nos permite, então, sair dessa miragem, dessa ilusão, é justamente a inconsistência e a incongruência que acontece. Quem nasce em balança caminha pesando e equilibrando todas as coisas. E isso faz aquela atitude, faz ser hesitante e indeciso. Mas isso é exatamente porque compreende o mundo espiritual e tem consciência suficiente de si mesmo a ponto de saber que se entrega aos prazeres e desejos e que isso pode fazer perder o mundo espiritual. Tem um outro aspecto que eu achei muito bonito, é o seguinte, nesse sentido, né, dessa compreensão dos dois polos, de ver, de enxergar os dois polos. É muito importante enxergar as polaridades. A gente trabalha muito isso na Gestalt terapia. Sabendo que há várias graduações entre o preto e o branco, o discípulo em Libra raramente está inclinado a ser extremista, porque ele sabe que existem os dois polos. Então, ele tem uma tendência a não ser extremista. Ou seja, pessoas muito extremistas estão longe disso aqui, né? Ficam muito presas em um lado só e não aceitam o outro lado. São rígidas, não são flexíveis para entender o ponto de vista do outro. Está muito presa no próprio ponto de vista. Então, o discípulo espiritualizado em Libra sabe que aqueles que são considerados como os pilares da sociedade podem ser fariseus e os humildes e obscuros podem ser o sal da terra. Que aqueles que protestam sua própria excelência de maneira mais veemente podem ser os de menor mérito. Que os sábios do mundo podem agir como tolos. E os tolos tropeçam sobre os tesouros. Que a verdade pode caminhar pelo mundo da maneira mais enganosa. E foi o que eu acabei de falar, né? Sobre as miragens e ilusões. Então, o discípulo em Libra, ele sabe que a verdade pode ser uma mentira, que pode ser a verdade da matéria, ou seja, que pode ser uma miragem, que pode ser uma ilusão. Então, a busca da verdade se torna o desenvolvimento da discriminação. Em um sentido, a verdade não existe para os seres humanos, porque todas as verdades são apenas frações de outras maiores. A busca desses conceitos mais inclusivos é de maior importância do que a insistência em um fragmento isolado, estreito, separatista. Está na página 133. Então, é aí que ele vai falar que, para ir tecendo os fios de saberes, criando uma rede sensível de significados. O discípulo em Libra, então, ele sabe das várias possibilidades da verdade. E aí ele vai pegando as consistências, ele vai pegando as peças do quebra-cabeça, que são coerentes, e uma hora o quebra-cabeça se encaixa. Essa é a síntese, que é o acontecimento da verdade coerente. E aí, pegando as várias coerências que ele vai, os fragmentos de coerência que ele vai buscando, os fragmentos de verdade que ele vai buscando, tem uma hora que o todo se junta. E aí a verdade se junta. E aí é uma verdade coerente. Então tem um momento no mundo espiritual que a gente está numa determinada situação que a gente vai colhendo determinados fragmentos de verdade até uma hora que o quebra-cabeça se encaixa. Na hora que se encaixa, descortina um véu na nossa frente, muito coerente. E aí a gente fala assim, aí as coerências vai... realmente é como se fosse um estreito caminho, fio da navalha mesmo. Que aí as peças vão juntando, e aí é como se abrisse um caminho, assim, você fala assim, então o caminho foi esse. Muito coerente. Aí você vê essa coerência. Vindo de trás, chegando até aqui e ela indo um pouco para frente. Então, esse é o caminho. Aí ele se torna coerente, você fala assim, tá. Dá um ahá, um insight, então foi isso. Foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo e vai nessa direção. É essa coerência. Uma coerência muito grande, uma coerência
É uma coerência absurda, que aí é a coerência divina, né? É a coerência espiritual, né? Espírito divino. Então, esse discípulo na balança, né, desses dois lados, de um lado ele se identifica com os ideais, que é a questão da matéria, né? E do outro lado, eles as repudia, porque ele tem conhecimento da alma. E aí, o autor vai falar que nesse ponto do meio do caminho, ele deve permanecer e trabalhar. Se eleva em direção ao mundo ideal, ele perde contato com o comum. Agora, se ele desce demais ao nível comum materialista, ele perde as percepções do mundo da alma. Então, quando a gente fala desse mundo coerente, e que é sem miragem e sem ilusão, e aí a gente vai encontrar dor, vai encontrar sofrimento, vai encontrar ansiedade, vai encontrar a possibilidade da falta de amor, isso é a desilusão. Então, o conhecimento traz desilusão. É a sabedoria que nos permite sair da miragem e da ilusão. O discípulo que é trabalhado em Libra, que se trabalha em Libra, ele, percustrando os corações humanos, ele percebe as obscuras sombras e o sedimento de estranhas paixões. Ele descobre os métodos básicos pelos quais as pessoas de importância estabelecem seu sucesso, os pontos escuros nas vidas dos homens de reputação, os inteligentes caminhos pelos quais eles se furtam às suas consciências. Ele observa as ideias em botão que são queimadas pelo gelo ante a primeira tentação. Ele contempla a longa progressão da raça humana, com suas esporádicas conquistas e seus mais variados fracassos. Assim, as miragens que tantas vezes encadeiam o homem à terra, né, a matéria, ficam substancialmente enfraquecidas. O discípulo iniciado ganha consciência de que o homem vive um turbilhão de ilusão, né, que ele tem a consciência da matéria, perdendo a vida ao considerá-lo um fim em si mesmo, muitas vezes fugindo da verdade como se foge de uma catástrofe. E aí é em Libra, então, que o senso de serviço se enraiza, baseado numa realística avaliação da natureza humana. Aí aqui então, em Libra que se abre o caminho para os 4 últimos trabalhos, que é o aprendizado do estar a serviço. É muito difícil servir a essa incrível espécie chamada homem. Informem a um homem uma verdade que, se aceita, poderia alterar sua maneira estereotipada de viver, e ele provavelmente condenará você como um radical e insistirá no primado de sua própria razão. Não aceita a verdade que é dita. Todo aquele que pretender servir a humanidade deve estar preparado para a incompreensão, a má interpretação e a perversidade que sustenta o oposto que é dito. Por quê? Porque o caminho espiritual é muito estranho para o caminho social. A gente tem 2 polaridades, né? A matéria e a alma. A verdade social incrustada na matéria e a verdade espiritual, que o berço dela é a alma, né? Então, aqueles que estão muito na matéria, eles estão então vivendo a verdade social em uma polaridade, a polaridade do mundo espiritual é mentira, é contrária, é contraditória. Então, quem está muito na matéria não acredita no mundo espiritual. Então, não vai conseguir compreender quem está espiritualizado, não vai conseguir interpretar quem está espiritualizado, e aí vai despejar toda a perversidade da matéria naquele que está espiritualizado. Vai perseguir, vai matar, vai falar que está errado, vai agredir, né? Porque isso é uma característica da matéria, né? A gente viu o javali com um aspecto destruidor, e esse aspecto da matéria é destruidor. O espiritualizado em Libra compreende a arte do compromisso espiritual, não se prende aos pontos não essenciais. Compreende que o céu é alcançado por uma série de passos e não por um único salto selvagem. Servir aos demais requer uma avaliação justa de suas capacidades para não esperar o que está além do limite ou da capacidade do outro.
As leis do karma podem ser consideradas como atividades equilibradoras, que impedem a continuidade de uma condição desequilibrada. As catástrofes que se abatem sobre o homem são destinadas não a punir, mas a restaurar o equilíbrio em sua natureza, né, que são os pratos da balança, a condição dinâmica. Então, por fim, o discípulo em Libra acalenta o sonho da harmonia e quer ser um ponto de paz no mundo. Bom, queridos, então, esse é a minha interpretação sobre o trabalho de Libra. Gratidão por mais esse encontro.